Iniciamos hoje um projeto entre 4 pessoas. 4 pessoas dispostas a trazer o despertar da consciência. Ana Paula, Márcia, Gabriel e Bárbara. Estamos aqui com o Chaves para o Despertar, trazendo o nosso conhecimento para vocês interagir e também despertar nesse mundo espiritual livre. No nosso primeiro programa, vamos contar um pouquinho sobre a nossa história com a espiritualidade. Cada um de nós tem a sua essência e cada um vai partilhar isso com vocês. Vamos lá? Vamos! Então, vamos iniciar com a Ana e nós vamos fazer um bate-papo, um interagindo com o outro, porque no final vocês vão perceber, as nossas histórias estão interligadas. Olá, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui. Estou muito feliz. E falar de mim, quem me conhece sabe, eu sempre conto essa história, mas tudo tem um início. A minha história começou dentro da doutrina espírita kardecista, há uns 16 anos atrás, que foi a minha trajetória, durou 14, 16 anos. E nesse movimento eu fui entendendo, eu fui criando o meu músculo de conhecimento. Foi muito, muito enriquecedor. Lá eu consegui trabalhar as minhas memórias afetivas com a criança interior. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me desenvolver e de aceitar a energia das crianças ao meu redor. E lá, através da evangelização, foi um movimento onde eu consegui curar muitas dores, muitos traumas da minha criança interior. Aprendi a conviver com as crianças, o que era, para mim, muito dificultoso. Além do estudo. Durante esses 14, 16 anos dentro da doutrina espírita, o conhecimento foi a base para o que eu sou hoje. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo kardecismo e tenho grandes amigos dessa época, pessoas importantíssimas, boníssimas na minha vida e que eu consigo mantê-las até hoje. Uma delas, né, que todo mundo aqui conhece, é a Janja. E uma das coisas que, para mim, começou a me chamar foi o despertar. E isso não aconteceu lá de primeiro, né? Ou melhor, de segundo, né? Porque o primeiro caminho foi buscar, né, aos meus 22, 23 anos, o kardecismo. Mas quando eu comecei a entender que aquele conhecimento ali podia ser mais vasto, a mesma energia que me levou até lá começou a me cutucar para sair de lá. E aí eu levei 2 anos para tomar coragem, porque dentro de todo o conhecimento, cada núcleo, seja ele uma religião, um credo, um dogma, uma doutrina, tem parte do princípio que lá é o suficiente. E a gente fica fechado, né? E a gente fica fechado. E aí, durante 2 anos, eu fiquei nessa dicotomia, nessa dubiedade dentro de mim. Saio, fico, continuo fazendo o que eu estou fazendo, fico aqui, não fico aqui, estou obsediada, não estou obsediada. Então, durante 2 anos, eu fiquei naquela minha análise de mim mesma e, ao mesmo tempo, buscando respostas para saber se eu estava me julgando, se eu estava errada, se eu não estava. Mas, durante esses 2 anos, eu estava ali, dele estudar, pegando minhas informações. Telefone, hoje em dia, é o nosso, praticamente, livro, né? Então, eu conseguia muitas informações e, principalmente, na época que eu comecei a estudar, nem tinha podcast, era YouTube, né? E muitos textos. Eu venho de uma época que tinha muito PDF, então estudava bastante em PDF. Livro, sou fascinada por livro, adoro um livro. No início, quando eu comecei a trabalhar com as terapias,
eu tinha mais de 50 livros e eu comecei a distribuir para os meus pacientes, os meus clientes. Então, a pessoa começava a vir, eu dizia, aquele livro vai ajudar essa pessoa. E, olha, distribuí mais de 50. Eu tinha mais de 100 livros, hoje eu tenho uma biblioteca bem reduzida. E foi muito bom compartilhar aquela semente também que eu aprendi dentro da doutrina espírita kardecista. E aí, depois disso, comecei a buscar o meu conhecimento, depois que veio o meu filho. Então, em 2017, eu me tornei mãe pela segunda vez. Então, começou já com as crianças, que você fazia o trabalho, e depois se transferiu para o seu filho. Maravilha. Exatamente. A cura, né, continuou, de alguma forma, pela energia das crianças. E aí, em 2017... eu fui mãe pela segunda vez e estava na minha gestação, no 6º mês da minha gestação. E aí o Francisco decidiu que ele viria antes do tempo. E acabou, nesse período, ficando comigo, então, em vida, 4 dias, mais os 6 meses dentro do meu útero. E ele veio no dia 14/7 de 2017 e faleceu no dia 18/7 de 2017. E isso foi, então, em julho. Em setembro, mês 9 é setembro, né? Isso. Em setembro foi a primeira vez que eu fiz o meu curso, então, de Reiki. E ali já foi, né, indo para outros cursos. Mas eu tive uma grande dubiedade, ainda virada em dúvida, não, eu vou voltar a trabalhar, né, CLT, carteira assinada. Mas não aconteceu, só que levei ainda mais um período. E em 2018, em março de 2018, eu comecei a trabalhar com as terapias energéticas, holísticas, místicas, né? Seja aí o que o pessoal interpreta do campo das energias. E estou ali desde então. Algo mais que a gente chegou a comentar aquele dia? Ana, uma coisa assim, né? Agora tu falando da questão de 2017, tudo que tu passou, né? Eu me conectei contigo em 2017, numa dor minha, né? E tu já estava ali em setembro, outubro, foi quando a gente se conectou, né? Então, assim, tu curou e eu estava com uma dor e você conseguiu me ajudar. Não, foi 2018? 2017. Foi 2017. Foi em outubro ali de 2017. Nossa. Então, assim, são conexões que a gente não entende, mas que tem um propósito. E que foi o que ligou tudo isso né? aqui. Então, entender que tudo tem um porquê, tudo tem algo para acontecer, né? E não foi à toa que nós estamos aí juntos hoje, né? E quanta coisa aconteceu, quanto crescimento e quanta cura, né? E pode ter certeza, assim, a primeira vez que eu ouvi a tua história, eu fiquei, meu Deus, da onde vem tanta força dessa mulher? Porque perder um filho e conseguir curar e ressignificar isso, e principalmente ajudar outras pessoas, né? Quantas pessoas olham para isso e se fecham, né? Então, assim, é algo que essa força, ela tá em você, mas com certeza essa força tu consegue passar para muitas outras pessoas no momento que das tuas terapias, né? Quando eu passei por esse processo na minha vida, eu coloquei em prática o conhecimento que eu tive na doutrina kardecista. Então, a gente sabia qual é o caminho, quais são os processos das reencarnações, quais são os processos de expiação, que no caso, né, dentro da doutrina kardecista, se fala como uma expiação. E foi mesmo, porque foi, se a gente for olhar por vários termos, foi um expurgar, né? Foi intenso do início ao fim. Foi intenso do início ao fim a minha gestação. Mas é muito dessa guiança interior, que é uma das coisas que a gente vai falar, principalmente nos próximos caminhos, né, da chave do despertar, é a nossa intuição, a nossa percepção. Porque uma das coisas que para mim era muito desafiador era mostrar para as pessoas que eu estava, apesar da dor, bem. No processo natural
do que a gente vive hoje, honrar a dor é importantíssimo. Viver o luto é importantíssimo, porque se você não sofre, você não ama. E não foi isso que aconteceu comigo. Eu me lembro que nas primeiras semanas, uma das coisas que eu postei, né, no grupo do WhatsApp de todo mundo era: eu quero ficar sozinha. Mas não era porque eu queria ficar reclusa, que é normal, porque, né, a cirurgia, enfim, né, eu tive 10 dedos de dilatação, meu filho ia nascer tranquilamente, se fosse parto natural, mas eu ainda tive que fazer a cesárea em função, né, da forma que ele estava dentro do útero. Não é que eu não queria ver em função também do meu estado físico. As pessoas vinham com uma dor que eu não tinha, porque eu tinha uma energia de entendimento e realmente eu tinha esse entendimento. Eu estava conformada, eu estava com dor física, com uma dor emocional, mas aquela dor do, ai, tu tá sofrendo, a pessoa chegava... A pessoa já vem com o sofrimento e acaba depositando o sofrimento dela em cima do teu próprio sofrimento. E não era isso. Isso é uma grande loucura que acontece, né? Porque a gente já tem os nossos próprios processos, né? Então, um pouquinho de dedo da consciência nesses momentos, eu acredito que a gente precisa ter esse discernimento, né? A pessoa já está num processo ali, você não precisa influenciar e ela ficar mais naquilo ali, né? Mas eu entendo muito que as pessoas, elas entendem que perder algo ou alguém, né, deva causar um sofrimento, né? Porque isso é cultural. A gente entende que quando a gente perde alguma coisa, ela necessariamente tenha que gerar sofrimento, né? E a gente tem a tendência muito, muito forte, assim, de tratar o outro com pena, né? Com pesar. Com pesar, com aquilo que eu sinto dentro de mim, eu entendo que a pessoa também está sentindo, né? E a gente não consegue ter esse discernimento que talvez a pessoa passe por aquele processo diferente do que a gente imagina passar, né? Então, eu acredito muito que seja da cultura e da vivência de cada um, né? E eu, nesse momento, foi o que eu fiz. Eu digo, bom, para não ser julgada, eu disse, vou ficar mais em silêncio. E a espiritualidade que... Teve um caso muito, muito peculiar. No primeiro dia que eu estava em casa, eu dormi 23 horas direto. Porque eu passei 16 dias no hospital, então dormir é uma coisa que é uma relíquia. Tu imagina tu ficar com 8 mulheres dentro de um quarto, porque eu fiquei no quarto onde as gestantes vão ganhar o neném. Então, assim, eu tenho histórias fantásticas para contar desse período. Então, são 8 mulheres mais os cuidadores, são 16 pessoas. E ficar nesse processo foi muito enriquecedor. Eu fiquei muito feliz com o que eu estava vivendo, apesar do medo e da expectativa, porque é isso que a gente cria, de ter meu filho do meu lado e vou terminar a gestação e concluiu-se desse jeito, né? Porque o objetivo era ficar mais 4 meses até o final do processo. Mas quando eu voltei para casa, eu não queria ver ninguém e principalmente ficar em silêncio. E depois que eu dormi essas 23 horas, veio a Elecir e a Jaque, que eram minhas colegas, trabalhei em escola pública, e as duas vieram com uma flor da escola que as crianças fizeram com pétalas. Não me lembro, era um trabalho muito bonito. E eu pensei, meu Deus do céu, eu não queria ninguém. Mas elas chegaram com uma alegria e contaram piada. Eu ainda com os pontos, eu segurava e eu disse assim, gurias, e elas me conheciam muito bem, a gente trabalhou muitos anos juntas. Eu disse, gurias, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram, mas a hora que vocês chegaram, eu queria matar vocês. Porque elas me conheciam muito bem. Eu disse assim, eu não queria ver ninguém, mas a espiritualidade, bem maior, trouxe exatamente as pessoas que eu precisava. Porque a gente riu tanto, elas me contaram tantas coisas boas da vida, de aprendizado,
E até os processos que seriam doloridos para elas, o que elas tinham aprendido daquilo, isso foi muito bom. Então, nesse período, eu tive muitas pessoas boas, porque era o meu pedido para a espiritualidade maior. E aí, depois disso, fui fazendo outros cursos e aqui estou como terapeuta. Que Então, história linda, Anne. Com Maravilhoso. certeza, dessa história da Ana, virão muitos outros assuntos para os nossos próximos podcasts. Vamos escutar agora a história da Márcia. Vamos lá. Eu quero dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Acredito que vai ser uma caminhada, como a gente diz, translumbrante nas nossas vidas e nas nossas histórias. E é muito, muito bonito ver o jeito que a gente se reuniu, né? Isso, claro, que vai ser dito com o tempo, né? Mas as medicinas e a ayahuasca trouxeram a gente um para o outro, né? Para trilhar esse caminho junto. E a minha história, ela começou desde de muito tempo atrás. Acredito que eu tenha nascido já nesse mundo da espiritualidade. Eu fui criada na Igreja Católica, muito fervorosa. Os meus pais, a minha família toda, muito católica, muito fervorosa. Então, eu dei catequese, eu participei de grupo de jovens, eu fui missionária popular, eu fui muitas coisas e vivi muitas histórias dentro da Igreja Católica. E foi um período muito bom da minha vida, que eu sempre digo que os valores que eu tenho hoje, eles vieram muito das pessoas com quem eu aprendi isso, e foi dentro da igreja, né? Muitos dos valores que eu tenho como pessoa hoje vieram da Pastoral da Juventude, vieram da igreja, vieram dos movimentos populares onde eu participava, né? E que me trouxe, né, nesse caminho. Mas chegou um tempo, que nem diz a Ana, que a gente quer mais. E o coração pede mais, a alma pede mais. A gente não quer ficar preso numa caixinha, né? E ficar preso numa caixinha com algumas coisas que a gente discorda, né? Eu sempre fui muito da opinião de que se você discorda e se você busca alguma outra coisa, você tem que buscar o teu caminho diferente daquilo que você discorda, né? E eu fui em busca disso. Fiquei muito tempo no limbo, como eu costumo dizer, porque eu fui embora, morei em Porto Alegre, casei, e nesse tempo que eu fiquei casada, eu fiquei sem estar numa espiritualidade, sem estar numa religião, porque eu vinha de uma religião católica, meu ex-marido vinha de uma religião evangélica, e a gente não forçava nada entre os dois, então a gente acabou ficando num limbo, neutro. né? E só que isso, eu não sei se pela idade, se pelo tempo, se pelo espírito mesmo, o vazio foi ficando maior, né? O vazio foi ficando muito maior, muito grande. E eu tentava achar em alguns lugares alguma coisa que preenchesse esse vazio, né? E na minha volta a Ijuí, na minha volta a essa cidade, eu passei por alguns processos e decidi, então, buscar essa espiritualidade em outros lugares. Então, eu passei por algumas igrejas, passei, né, pela doutrina espírita, mas nenhuma me chamava a atenção do jeito que eu gostaria ou do jeito que
que eu achasse que iria preencher aquele vazio, né? 2017, da mesma forma que vocês, eu larguei um emprego bom, larguei, né, uma vida completamente frustrada na Matrix e resolvi trabalhar com as minhas mãos. E as minhas mãos me trouxeram um mundo completamente diferente, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com as minhas mãos, a trabalhar com massagem, o meu intuito não era trabalhar com a massagem propriamente, o meu intuito era tocar para transformar. E sempre foi o meu lema. Quem faz a massagem com ela sabe que transforma. e esse sempre foi o meu lema. E aí a massagem me trouxe o reiki, né? Que é uma coisa que eu acho que nos conecta, né? Próximo assunto do podcast. Só que ainda assim eu sentia e comecei a despertar uma espiritualidade dentro de mim através do reiki que me deixou com medo. E aí eu disse, não é isso, vamos deixar um pouquinho de lado, né? Aquela coisa de tu quer muito, aí quando tu recebe, tu diz, opa, acho que não era bem isso. É bem profundo. E aí a minha vida, né, seguiu e veio a pandemia e algumas mudanças aconteceram. E dentre essas mudanças, a minha separação, né? E aí a separação, ela me transformou. Ela me jogou no fundo do poço e de alguma forma eu tinha que sair, né? Então a minha transformação, a minha, digamos, renovação foi a minha separação. E não foi só a separação, né, com o meu ex-marido, mas foi a separação com algumas amizades, o encerramento de vários ciclos no mesmo ano, né? Foram muitos ciclos, muitas amizades encerradas, e aí naquele momento eu afundei e aí disse, tá bom, eu aceito o que vocês têm para mim. E aí nesse momento surgiram algumas pessoas, mas uma pessoa em específico que me ensinou muita coisa, que me trouxe, né, me mostrou esse caminho, que foi uma terapeuta de Novo Hamburgo. Eu sou de lá. A tua cidade do meu filho também, Olha cidade só. natal do meu filho. E essa pessoa, ela me mostrou um mundo completamente diferente, né? E inclusive um mundo que quando eu conheci eu disse, é isso que eu quero, é para isso que eu vim. E aí esse novo mundo, ele me trouxe o reiki xamânico. E o reiki xamânico, ele foi uma transformação na minha vida, né? Uma virada de chave. Eu já realizava o reiki Usui, né? O reiki tradicional, mas o reiki xamânico, ele me trouxe uma intensidade que foi algo surreal, né? Na minha vida. Antes da tua conexão espiritual, antes do reiki era uma coisa, depois com o reiki se tornou algo mais profundo? Muito mais profundo. Mais que o reiki Usui, né? Muito mais que o reiki Usui. E eu, nesse período, eu comecei a estudar o reiki xamânico, né? E comecei a estudar as terapias, né, quânticas. Então, eu aprendi a usar a apometria, eu aprendi a usar outras ferramentas que me trouxeram esse despertar, né? Até porque se a gente for olhar o tanto de curso que a gente faz e o tanto de conhecimento que a gente realmente traz, né, como terapeuta,
Eu não falo nem a metade dos cursos, porque um vai chamando o outro, né? Dentro do reiki xamânico, daí tu consegue ver outra. Ah, não, mas eu preciso estudar, porque aqui no reiki xamânico. Então, é um degradê de tantas coisas que a gente estuda, mas a gente acaba trazendo uma coisa só porque a gente usa. Eu acredito muito assim que uma coisa puxa a outra, realmente, né? E eu, quando estive nesse fundo do poço, o desenvolvimento espiritual, para mim, foi o que fez toda a diferença, né? E o desenvolvimento espiritual em todos os sentidos, né? Fazendo não só esses cursos para atender hoje como terapeuta, mas para o meu próprio curar, né? Para minha própria cura, que foi essencial, né? E aí, então, essa busca pela espiritualidade livre, né? Quando eu encontrei, eu realmente disse, é isso mesmo, né? Porque eu sempre entendi dentro de mim e dentro das minhas expectativas que eu podia acreditar em tudo. E se tudo fizesse bem, então estava tudo certo, né? Que eu não precisava estar dentro de um templo, que eu não precisava estar dentro de uma caixinha, que eu não precisava estar dentro de alguma doutrina para ter uma espiritualidade, para acreditar em Deus, para acreditar, né, nas coisas que eu acredito hoje, né? E eu acho que foi isso que nos uniu, né? Eu acho que foi isso que nos trouxe a todos, né? Além do reiki, além das curas, além de eu tudo, acho que né? tem uma coisa na tua fala que é muito legal, que é quando a gente faz uma técnica, quando a gente aprende na teoria e ganha ali, né, aquele campo energético, a gente tem um ancoramento, né, do reiki xamânico, enfim, de qualquer técnica a gente recebe essa energia. Uma das coisas que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender é que quando alguém faz um curso, ela está fazendo primeiramente para si. Sim. Quando alguém se torna reikiano ou se torna da apometria ou um Theta Healer, é para a gente fazer os movimentos na gente, né? Então, uma das coisas que a gente sempre observa, nossa, mas aquela pessoa já está atendendo, mas provavelmente essa pessoa está há 1 ou 2 anos se tratando, se curando, fazendo. Quando ela coloca que ela vai começar, a gente pode ter certeza absoluta que essa pessoa, no mínimo, ficou de 2 a 3 anos fazendo esse estudo interno. E é uma coisa que a gente... E como isso é importante, Ana, também falar, né? Assim como a gente estuda, né? Faz uma faculdade, fica anos, né? Cursando, estudando, se formando para exercer uma profissão, a terapia e a cura também é isso. Antes curso da massagem, né? Eu vou fazer, eu vou aplicar em mim, porque eu preciso curar, né? E na verdade, me curar para ajudar a curar os outros. E na verdade é aquela máxima que a gente diz, né? Que o curador nada mais é do que o curador de si mesmo, né? A gente primeiro cura a gente para depois curar o outro, né? Porque ninguém leva ninguém aonde não foi, né? E uma fala das duas, né? Ainda não escutamos a história do Gabi, a minha, né? Mas assim, uma fala das duas, né? Foi num momento de dor profunda que, poxa, ou eu vou olhar para a espiritualidade e vou buscar um caminho de luz e me curar e aceitar isso. Algo que realmente acalente a alma, né? Do que simplesmente pegar e se fechar num mundinho, numa caixinha, né? E isso também eu compartilho, porque também é um pouco da minha história, e eu acho que também é um pouquinho da história do Gabi, né? Nesse sentido de que, poxa, é hora de olhar, é hora de despertar. Então, o que me tocou, né? Por que eu despertei? E eu acho que é isso que a Márcia e a Ana contaram agora um pouquinho, né? Agora vamos escutar a história do Gabriel. Vamos lá, então, gente. Muito prazer em estar aqui com vocês. Dos meus despertares, eu acredito que do despertar do Gabriel existem milhões. Acho que pelo menos acontece uns 6, 7 a cada ano.
E por aí Que vai, bom, né? né? Nossa É um vida- salto quântico, né? Nosso salto Desperta e Despertando, cresce. sempre está despertando. Eu tento trazer isso muito para minha vida, que a partir do momento que a gente abre os olhos, todo dia de manhã a gente já está num despertar novo. A escolha de entrar no mundo da Matrix ou dos nossos afazeres sempre é um pontapé inicial. E eu quero contar para vocês acho que é a primeira vez de fato que eu acreditei que existia uma espiritualidade além daquilo que eu conseguia ver, além daquilo que eu conseguia sentir, além daquilo que eu conseguia acessar, estudar, que foi num momento da minha vida em que eu estava fazendo a minha carteira de motorista. E essa história, ela me toca muito profundo, eu sempre lembro ela com muitos detalhes, porque ali foi a prova de fato que algo existia além desse copo, algo existia além da água, e é algo que a gente não domina e muitas vezes não tem conhecimento, né? Então, lá nos meados de 2000 e alguma coisa, que eu não lembro, eu fui preparado, né? Já tinha reprovado na carteira 2 vezes e a minha mãe, na época, ela não tinha nenhum tipo de religião. Eu venho de casa de religião através do meu pai, com a religião evangélica, mas nunca fui praticante. Era mais o meu pai que tinha essa crença na religião e ele fazia os movimentos dele. Minha mãe não pertence a nenhuma religião, mas acredito que todos nós aqui fomos, pelo menos, batizados na igreja católica, né? Sim. Então é uma de coisa casas. muito comum, né? Eu sou católica também. Que a gente passa. Então, essas pequenas práticas espirituais a gente sempre ouve, um rezo, uma coisa que vem ali num livrinho, numa cartilha. Mas eu sempre fui meio da pá virada, né, gente? Eu nunca dei ouvidos para a espiritualidade. E hoje eu só estou num caminho espiritual porque eu acredito que eles e eu somos muito teimosos, né? Então, porque eu precisei da materialização de uma coisa acontecer na minha vida para mim entender de fato. E eu acredito que existem pessoas também que passam, né, por um estado chamado experiência quase morte, que aí depois disso elas passam a ter um grau de conhecimento espiritual ou ficam mais próximos da sua própria espiritualidade, né? E a gente passa por esses pequenos despertares, né? E eu estava lá, bem bom, no dia da minha prova, já tinha feito refeito as provas teóricas, as provas do simulador, no ano que entrou o simulador, e eu fui fazer a prova prática. Nesse dia, eu sempre ficava muito nervoso nas minhas provas, né? Nesse dia eu acordei e estava extremamente zen. Zen nada, assim. Zen nada. Tava ali naquela coisa, comecei a caminhar, fui de a pé até o local. E eu pensei, meu Deus, hoje é minha prova, como é que eu tô assim, né? Tô extremamente tranquilo. Até fiquei cerca de uns 30 minutos debaixo de uma árvore e quase dormi, porque eu estava muito tranquilo. E eu lembro que nesse dia, minha mãe, ela acordou um pouco mais cedo, ela falou, tu quer que eu faça um café, alguma coisa para ti? Eu disse, não, mãe, tá tudo certo, eu vou fazer a minha prova e seja o que Deus quiser. E ela disse assim, eu vou fazer uns rezos aqui em casa. E eu pensei, minha mãe não reza, né? Minha mãe não faz nada, onde é que ela tá indo, o que é isso? E ela, não, vou fazer uns rezos aqui e tal, e tu vai lá, tu vai passar na tua carteira. Tá bom, vamos lá então. Aí cheguei, fiquei naquela tranquilidade, chegou a hora de fazer a minha prova, fiz toda a prova, passei e eu fiquei extremamente alegre, né? Nesse momento de alegria, qualquer proposta me animava, né? E aí a minha mãe, sabiamente, como desperta, como toda mãe ela pega e faz o seguinte, olha só, eu tô indo numa casa espírita, assim, eu disse, é aí que tu tá rezando. Aí eu, tá bom, e o que tu quer com isso, né? Ela disse, olha, tu passou na prova, eu fiz uns rezos para te ficar tranquilo, né? Eu te coloquei, né, nessa força em oração. Quem sabe você não vai comigo hoje lá? E eu, meu Deus do céu,
Uma casa espírita, na nossa cabeça, ela é Assusta. assustadora, né? Assim como uma casa de umbanda, na nossa cabeça acontece muitas coisas, assim como qualquer outro tipo de credo, religião ou até mesmo cultura. Na nossa cabeça existe uma confusão de desconhecimento muito grande. Porque a gente vem de um tempo que é A e B, Isso aí. não tem uma pluralidade, né? Então, assim, aí assusta. Exato, né? Aquilo que é desconhecido geralmente nos assusta e a gente cria coisas na nossa cabeça que na verdade não existem antes de conhecer, né? E como é que a gente vai ir contra, né? Também vó, né? Tudo que Pai. Isso, né? Existe essa força ancestral de crenças, né? Que vão nos guiando por certos caminhos e de pouquinho em pouquinho a gente vai pulando esses caminhos, né? É como pular de fase num videogame. Então, eu fiquei naquele momento, eu disse, olha, minha mãe, beleza, vamos para dentro de uma casa espírita. Então, até onde eu só conhecia a religião, né, evangélica do meu pai. Então, meus pais não moravam juntos, mas eu sabia o que tinha e o que a crença, né, dos evangélicos diziam sobre as outras religiões, né? Então, tem um processo mais um pouco quanto diferente enquanto a você olhar outra religião que não pertence a você. E eu fui. E aí eu, beleza, né? Cheguei lá, bonitinho, caminhando lá com a minha mãe. E uma pessoa estava na porta e ela simplesmente me estendeu um cartão, como se ela tivesse escrito. Estava escrito amor. Aí eu olhei assim, minha mãe, andando na frente, eu falei, espera um pouquinho. O que é isso aqui? Por que está escrito amor? Ela disse, lá dentro tem várias salas e você, em cima está descrito caridade, amor, despertar. Estava escrito várias outras palavras. E aí, beleza, então eu vou ter que passar na salinha do amor. Eu dito e feito, Gabi entra, eu vejo a grande maioria das pessoas tudo de branco, eu pensei, eu acho que eu tô passando de um mundo pro outro, né? E aí, olha só, tá acontecendo aqui, só eu ali, né, com roupas totalmente diferentes, e aquela galera tudo de branco, né, e eu, meu Deus do céu. Ou já era a minha própria mediunidade se estendendo e eu não conseguia interpretar aquilo. E passei, né, tinha os palestrantes à direita, à esquerda tinha algumas mulheres, e elas me falaram, não, tu pode passar aqui, a salinha do amor. Entrei, tinha uma galera, né, enquadrado assim, né, 4 paredes, não tinha ventilação nem nada, mas ali tava, e tinha uma pessoa no centro que ficava de pé, e ela estava fazendo o que eu acredito como um benzimento, um passe, né? E aí a palestra você ficava escutando na salinha do lado, né? E eu escutava a palestra e foi me dando um sono, eu fui ficando assim, e aí eu olhei para a moça e falei assim, olha, moça, olha só, eu tô ficando com sono. Ela disse, tá tudo bem, né? Aquela coisa, né? O pessoal fala assim, não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, relaxa, se quiser dormir, dorme. Eu assim, pode dormir? Ela pode, é a melhor coisa do mundo, vou dormir então, né? Adorei esse centro espírita. Deu 2 minutos, gente, eu capotei de ficar com a cabeça para baixo e acordar depois com dor em todo o meu pescoço. Só que quando eu acordei totalmente diferente, né? Eu acordei, eu estava muito leve, era como se eu pudesse correr uma maratona e eu ainda teria energia. E eu fui procurar entender o que tinha acontecido, né? Aí conversei com a moça que estava ali, né? Ela disse assim, agora sim, agora tem um momento do passe, que tu vai conversar com algumas entidades. Eu, opa, peraí, eu não vim para isso, né? Aí eu comecei a catar minha mãe desapareceu, meu pai desintegrou, meu padrasto, né, que estava junto, ele começou assim, eu procurava e eu não enxergava aquele homem, não enxergava minha mãe, daqui a pouco eu só vi uma mão se levantando e era ela do outro lado, que ela estava numa outra fila e ela ia participar então do passe dela, né, aonde ela foi designada. E aí e fiquei com aquela coisa, né, minha criança interior começou a brotar e eu, meu Deus, estou abandonado, e aquela coisa, e o que eu faço? E ela me disse, não, fica aí, me falou, né, por código, aquela coisa que a gente conversa nos símbolos, né, ela disse, não, fica aí, que eu vou passar no meu processo aqui, na minha salinha, e depois tu vai. Eu, tá bom, ótimo. Quando eu entrei, né, e aí o coração começou a acelerar, aquela coisa, meu Deus, eu vou conversar com uma entidade, vai aparecer um vulto na minha frente, na nossa cabeça, tudo é uma grande confusão, né?
Entrei na sala e eu vi 2 pessoas sentadas, mais uma de pé, e ela me disse: oi, tudo bem? Eu assim, oi, tudo bem? Me chamo Gabriel. Como é que você tá? Tudo certo. Você sabe o que vai acontecer aqui? Eu, não faço ideia. Então, 2 espíritos que vieram contigo vão incorporar. E eu pensei, meu Deus do céu. Eu, na minha cabeça, só pensava, pelo amor de Deus, não comecem a gritar. Não comecem a gritar, né? E aí fiquei naquela tensão um pouco, né? E aí essa moça falou, não, aqui a gente tem uma doutrina, assim, assim, assado. E esses espíritos vieram junto contigo, eles vão te dizer alguma mensagem, alguma coisa. E eu comecei lá, coração acelerado, e parei. Ok, vamos escutar então o que esse povo que eu não enxergo tem para falar. Nisso, as 2 pessoas incorporam, e incorporam mesmo, né? Elas não estavam canalizando, elas tinham um processo de incorporação. Depois eu fui estudando, eu consegui entender o que é uma canalização, o que é uma incorporação. Isso é outros termos para o podcast, Isso porque aí. é isso. Muita gente não entende isso, Gabi, né? Exatamente. E às vezes tu falar sobre isso assusta, né? Sim. Porque assim as pessoas também precisam ter esse entendimento. São... Então, com certeza, a gente tem muito aí para contribuir em outros podcasts, né? Isso. Falando sobre esses termos que a gente está falando aqui agora, que talvez muitas pessoas não têm nem ideia. Então, pessoal, não se assuste. Tem muita coisa linda aí para a gente descobrir através dessas histórias, né? E, né, nesse momento, então, eu recebi aquelas mensagens daqueles 2 seres, né, que ali estavam se apresentando. Eles me falaram, então, como se conectaram comigo, com a minha vibração, com o meu eu humano. E aí eu comecei a entender que, nesse momento, existia algo realmente que eu não conseguia compreender como humanidade. E aí, né, não vou entrar a fundo no que eu recebi, mas eu estava desconfiado até os 45 do segundo tempo. E aí a moça que estava conduzindo disse o seguinte, porque ela viu que eu não estava acreditando, né? Eu achava, né, na minha cabeça que tudo era um grande teatro, que as pessoas me conheciam e tal. E é incrível, né? A gente está passando ali pelo processo, está com a incorporação e por ignorância, né? Ignorância é falta de informação e de fé naquilo. A gente não... E o medo, né? E não, é mentira, né? E as crenças limitantes que a gente tem em relação a tudo isso, né? Não deixam a gente acreditar, né? E aí essa condutora, ela disse o seguinte, ela perguntou para uma das entidades ali incorporadas o porquê que eu tinha chegado até lá, né? E aí uma dessas entidades pegou e falou, não, é porque ele teve uma boa aula. E aí eu comecei a chorar, né? Tive meu processo ali, eu bem assim, nossa, não tem como essas pessoas, esses espíritos, saber o que aconteceu antes de eu chegar aqui, né? Saber que eu tive uma boa aula, e essa boa aula era a aprovação da minha carteira. E ali começou a cair os meus primeiros véus, né? E acreditar em algo que era realmente Na muito verdade, maior. os espíritos sabiam. Tu está dizendo as pessoas, né? Os espíritos, eles vamos já pensar sabiam. assim, né? As pessoas encarnadas, né? Então, os canais. Essa história para mim foi o primeiro, assim, de muitos rasgares de véus que eu tive, né? Então, para mim, foi essa primeiro rasgar de véus que eu tive, né? Então, foi muito importante, né? Essa história para mim me toca profundamente. Sempre quando eu relembro ela, eu relembro que eu sempre estou despertando. E olha quantas informações lindas que vão trazer crescimento para tantas outras pessoas que estão aí nos acompanhando nesse momento, né? Isso aí. Muita gratidão. E agora, né, vamos ouvir, então, a nossa anfitriã. Como é que é? A Como Bárbara. é que tu chama ela? A nossa Astrid Fontinelli, né? Isso. De Juídos, Chaves para Despertar. Vamos lá, então. Vamos lá, né? então. Bia, muita gratidão. Nesse grupo aí, né, eu sempre me colocava, né, e me dizia que eu era a pequena, né, mesmo sendo a mais velha do grupo, mas a pequena no sentido de que eu sou a que estou despertando mais recentemente, né. O nosso bebê. O bebê. O nosso chaveirinho, o chaveirinho da chave Chaveirinho, do despertar. E quanto é lindo e quanto eu tenho gratidão por isso, né, e principalmente, assim, né, de eu ter seguido e eu ter
continuado buscando esse despertar, né? Porque a minha história também começa de criança, de bebê, né? Eu sempre acompanhei meus avós nas missas, né? Sempre tive a presença da fé muito forte dentro da minha família, né? Então, assim, isso está em mim, é a minha essência. E ela não vai fugir daqui. Sempre vai Né? estar. Ela sempre vai estar aqui. E também, né, tive os meus momentos aí de dor, né? Só que para mim foi um pouquinho diferente, né? Eu fui bater cabeça um pouco, né? Eu não acreditava muito. Então, assim, tive processo na minha adolescência de perdas e isso foi, para mim, foi a minha dor maior, né? O perder, a morte, sempre me assustou. Eu sempre tive muito medo disso, né? Medo de perder as pessoas que eu amo, né? Poxa vida, ela vai sair daqui, ela está comigo e agora não vai estar mais. Então, assim, eu tive muitos processos. Na minha adolescência, eu perdi uma pessoa muito importante para mim, que era minha madrinha, com 12 anos, né? Então, assim, eu vivi por muitos anos, assim, eu sonhava com ela e eu tinha medo, né? Eu tinha medo de morrer como ela morreu jovem, medo de morrer e deixar meus filhos, né? Então, assim, sempre tive muito medo. A palavra medo me rodeou por muitos anos mesmo. E foi ali em 2017, né, que eu disse que eu encontrei a Ana, né? Que eu tive a minha primeira grande perda total, assim, né? Que eu vivi o processo da morte do início ao fim. E do início ao fim, porque eu vi o que estava acontecendo. Eu sentia que estava se aproximando a morte do meu avô. E isso foi muito dolorido para mim, né? Dolorido e assustador, porque eu comecei a sentir coisas que eu não entendia, né? E Então, na verdade, Bia, um dos teus campos intuitivos, né, mediúnicos, de alguma forma é a clarividência, Isso. né? E as pessoas têm, a grande porcentagem das pessoas tem isso e não sabem, né? Você teve isso que sonhando? Como é que foi de manhã? Em sonho. Sempre em sonho. E aí o pessoal não te entendia. E daí eu chegava e acontecia. Meu Deus, o que é isso, né? Cadê Você a prova? mesmo não O que conseguia é se isso? entender, né? E eu não entendia. Nossa. Meu avô faleceu em fevereiro de 2017 e eu vivi um momento assim muito intenso ali de não, eu não posso, eu tenho que ser forte, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar forte para minha família. E eu não vivi o luto, né, como tu disse. Quando eu despenquei, quando eu encontrei a Ana. E a Ana me mostrou algumas coisas assim que eu comecei a não digo perder o medo, porque não foi aí, mas assim, eu comecei a ter um outro olhar. Eu acho que né? perder medo tu começou a perder esse ano. No ano passado, eu acho. Mas, enfim. Aí, então, no desenrolar disso, encontrei a Ana, mas aí fugi, né? No sentido assim, não, acho que vou voltar para a caixinha, né? Mais seguro. Mais cômodo. Vou ficar cômodo. vou ficar aqui nessa caixinha, né? E seguir, né? Tive outras perdas aí no meio do caminho, mas para mim o grande despertar, para mim o maior de todos foi a pandemia, né? E aí eu entendi que a espiritualidade está em mim. Eu não enxergo o meu respirar, mas eu respiro, né? Então a espiritualidade ela está do meu lado, eu não preciso enxergar ela. Eu posso me conectar, como a Márcia disse, eu não preciso estar dentro de algum lugar. Eu posso estar dentro da minha casa, no meu altar, e eu posso me conectar com os meus arcanjos, que eu vim dessa essência, né? Então, assim, as minhas avós, as duas, assim, muito forte, né? A questão de Mãe Maria, os arcanjos. Sempre que eu saía viajar, minha avó materna, ela dizia assim, vai com Deus e arcanjo Rafael está junto contigo. Ele está te acompanhando. Então, assim, isso vem da minha essência, isso não saiu de mim, né? Eu acho que também o que é muito legal, complementando também o que a Márcia tinha falado antes, é que a chave do despertar é para isso, né? A gente entender que a gente não precisa ter um caminho para nos ligar, seja
a religião católica, seja a religião evangélica, a doutrina kardecista. O nosso objetivo nesse movimento aqui é entender que o nosso altar, que a nossa capacidade de se religar com qualquer espiritualidade ou com uma única espiritualidade é através desse templo. Esse é o templo, o nosso corpo, né? E eu acredito que para você, e eu sei, né, que foi muito desafiador se desgrudar, se desfazer e aprender e como honrar os ancestrais. E hoje tu consegue, porque teu altar é lindo, os teus anjos ainda estão lá, né? E essa questão da pandemia foi bem isso, assim, eu fui pro fundo do poço. Ficar longe da minha única avó, que ainda estava fisicamente comigo, me doía, né? Eu risquei 56 domingos de calendário e eu cheguei num ponto que ou eu ia para o escuro e me afundava cada vez mais, ou eu entendia que a espiritualidade estava do meu lado em qualquer lugar. E foi aí nesse movimento que eu voltei. Eu comecei com o meu altar, eu comecei com um arcanjo, outro, e eu comecei a me conectar com meditações, Vocês Em casa. com cura. Vocês né? tinham o hábito de ir todo domingo na Todo missa? domingo, sim. Na- Né? E estar junto também todo domingo. Então, isso para mim foi bem difícil. Foram várias quebras, né? Isso. E daí eu voltei, então, depois da pandemia, reconectei com a Ana, né? Então, assim, voltei com outros movimentos, mais especificamente ali, final de 2020, né? 2021 ali. E nada foi por acaso, porque daí, aí sim, né? Eu comecei a me desenvolver e a entender a morte sem medo. Porque sim, a minha avó estava num período de finitude. Exato, né? tu veio porque tu estava com medo de novo de passar De o perder. processo Isso daquela aí. forma que foi com seu avô. A minha avó faleceu em junho de 2022 e foi difícil, não tem como dizer que não foi, porque é difícil. Para mim, eu tinha essa ligação diariamente, né? Então, assim, eu não posso tapar esse sofrimento, né? Mas eu posso E ressignificar. o sofrimento, né? ele tá junto no nosso crescimento, né? Ele- Todo mundo aqui aprendeu com a dor, né? Isso. Então, assim, foi muito mais leve. Porque eu sei que ela não está e nenhum dos meus outros ancestrais estão comigo fisicamente hoje. Mas eu sinto eles todos os dias. Eles moram na nossa alma, né? Eles estão na minha essência. Nas minhas né? células, né? Na essência de bondade, na essência de amor, de fé, eles estão junto. E isso não vai acabar nunca, né? Então, assim, é esse entendimento que eu acredito que, para mim, é a chave do despertar, né? É entender que eu posso mudar os outros, mas primeiro eu tenho que me curar e mudar eu, né? Entender no sentido, assim, que a espiritualidade, ela vai muito além, né? Eu vejo que, hoje, eu digo que eu sou um caminho de luz, né? Porque eu consigo receber e transmitir amor, bondade, fé, né? Tudo que está na minha essência, mas que está em mim, né? E antes eu pensava muito mais, né, nos outros do que em mim. Então, quando a gente olha para a nossa dor, a gente tem que curar essa dor, né? E um outro ponto forte é entender isso, que curar a dor dói, e a gente tem que estar disposto a isso, né? Exatamente. E é o que a gente estava falando aqui. O Gabriel rodou 2 vezes na prova e teve lá esse nosso processo da mudança de religião. Você também, através da dor. É uma das coisas que a gente vai sempre trazer nesse podcast, a dor. E a dor, ela tem 2 caminhos sempre. A dor da estagnação, e aí a gente fica parado, a gente não se movimenta, a gente fica honrando a dor que nos ensinaram e das pessoas, ou a gente vai com dor e faz a mudança. Então, a chave para o despertar é isso, é a gente aprender
entre várias outras coisas que a gente vai falar, mas essa habilidade de transmutar, de resignificar a dor. Porque, senão, a gente fica sempre no mesmo formato, no mesmo padrão. A gente pode honrar os nossos ancestrais, mas a gente pode aprender com a dor deles e fazer de forma diferente. E como o despertar, ele traz, né, ele vem, né, para trazer a união, né? É aquela questão assim de que eu estava falando antes, né? Não é A e B, né? Sim. É uma pluralidade que a gente tem que ter isso, né? De respeitar o outro, né? De ter amorosidade pelo que o outro fala, né? E fazer com que essa união se forme, né? Então, eu acredito muito que o despertar, ele é para evoluir, né? Para crescer. E que isso aconteça com todos os movimentos na nossa vida, na nossa sociedade, nas pessoas que estão à nossa volta e que estão também nos escutando agora, né? Eu acredito muito, Bia, em todas essas falas, né, que a gente disse aqui. E você falou que cada um de nós é um ponto de luz, né? É um pontinho. Você é um ponto de luz que espalha, né, para todas as pessoas na tua volta essa luz. E eu acredito que seja isso, Chaves, para despertar, né? Cada um de nós, né, um ponto de luz diferente, todos muito diferentes, mas com os mesmos valores, né? Com as mesmas vontades e com o mesmo objetivo, né? De espalhar luz. Não interessa se for para a religião A, B, C, para crença que for, né? A gente aqui, eu acho que está como portal de todas as crenças e todas as religiões, né? Uma união, né? É uma união, e é o que a gente quer trazer, né? E eu acho que é importante salientar isso, né? Deixar isso muito claro, que qualquer pessoa, qualquer crença e qualquer valor é bem-vindo aqui, né? E que aqui a gente pretende trabalhar com tudo isso, né? A gente pretende conversar. E né? como essas energias, religiões, elas têm interligações e que dá para junto fazer um lindo bordado, né? Como a energia do sagrado feminino, o crochê, né? O chale da nossa avó. Gente, tudo dá para se interligar. Por isso que é a chave para o despertar. É Eu, isso, com a minha então, religião, né? São 4 histórias, né? 4 histórias lindas que se conectaram, cada uma com a sua chave, né? Para trazer, então, as chaves para o despertar, né? Os nossos encontros vão acontecer quinzenalmente, nas sextas-feiras. Então, peço aí para todos acompanhar aí os nossos canais, né? De Instagram, YouTube, né? Chaves para o despertar. Estamos aí com muitas ideias, com certeza vocês também vão colaborar, né? Dando outras ideias para a gente conversar e discutir num bate-papo, né? Trazendo, sim, conhecimento para outras pessoas, né? E como eu disse no início, eu sou o bebê do grupo, mas eu também sinto que hoje eu também tenho uma grande parte para compartilhar. E é isso, você também pode ter, com certeza, algo para compartilhar conosco. Então, se inscreva no canal, pode comentar e a gente também vai trazer outros movimentos aí, que a gente possa despertar outras pessoas também e que a gente possa seguir aí despertando, espalhando luz, né? Espalhando a nossa alegria, o nosso amor ao redor de outras pessoas, né? Tanto pelo mundo virtual como no mundo físico, nas pessoas que estão à nossa volta. Esse é o objetivo, né? Né? E que a gente consiga, assim, ter aí um caminhar lindo, né? Desse projeto que está nascendo agora, né? Nascendo hoje aí, e que com certeza terá aí um longo caminho aí para trazer muita luz e despertar para outras pessoas. Isso aí. Gratidão a Gratidão. todos aí. Todos. Muito bem.
Isso aí.